E nós começamos esta edição com um alerta. Diante de várias informações que não são verdadeiras sobre o coronavírus e que têm causado pânico na população, a Polícia Civil redobrou a atenção para identificar criadores de fake news em Mato Grosso. Ao vivo, vamos falar com o repórter José Porto. Até uma médica pediatra estaria espalhando um áudio com informações falsas sobre o suposto avanço da pandemia aqui em Cuiabá. É isso mesmo, Porto? Bom dia. Bom dia, Oliveira. A você que nos acompanha aqui no Caderneiros. Pois é, Oliveira, amigos telespectadores, né? A maioria da imprensa está focada em buscar informações fidedignas, baseadas nos órgãos oficiais, né, da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias de Estado, de municípios, para divulgar todas as informações, seja da evolução da Covid-19, seja principalmente das prevenções que nós temos que tomar a todo momento para a gente conseguir aí minimizar ao máximo as consequências desse vírus. Mas, infelizmente, nas redes sociais, principalmente o WhatsApp e até em vídeos, há uma distribuição de várias fake news, né? As notícias falsas, onde as pessoas acabam, né, distribuindo uma espécie de terror, de pânico, falando que existem vários casos em hospitais, em cidades, casos confirmados, pessoas doentes. Isso vem causando um pânico ainda maior. Vale destacar que fake news, a informação falsa distribuída dessa maneira, é crime e vários casos já estão sendo investigados pela Gerência de Combate aos Crimes de Tecnologia aqui da Polícia Civil de Mato Grosso. A gente vai conversar agora com dois especialistas, né, que cuidam dessa área da segurança e principalmente nesses pontos de investigações. O doutor Eduardo Botelho, que é o gerente da GECAT, e também o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Dr. Mário Demerval Rezende. Dr. Mário, a situação é crítica, né? A gente vive aí um pânico, né? Uma pandemia mundial, mas não podemos ficar reféns dessas informações que chegam a todo momento em redes sociais. Isso só piora, inclusive, a sensação de segurança das pessoas. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Na realidade, isso atrapalha muito o combate, né? A campanha que se faz hoje para se minimizar os danos do coronavírus no estado de Mato Grosso. A Polícia Civil ela está muito atenta à prática do fake news, à divulgação de notícias falsas e muitas das vezes nem falsas, notícias precipitadas que de maneira inconsequente são divulgadas nos grupos de WhatsApp e outros afins. E a Polícia Civil ela tem buscado a identificação dos responsáveis para que sejam efetivamente punidos. Ou muitas das vezes, quando não há a má intenção, que se façam presentes para que efetuem retratação, tendo em vista a propagação que essas informações têm e os efeitos nefastos do equívoco que às vezes se divulga, né? E em virtude disso tudo, a GECAT ela está atenta, foi acionada para esse tipo de análise e estamos tendo bons resultados nas investigações e esperamos aí que todos os responsáveis pelas divulgações de notícias infundadas sejam responsabilizados. Bom, um dos últimos casos é de uma médica, inclusive, que acabou divulgando alguns áudios, né, pelo WhatsApp, em redes sociais, que causou um grande pânico. E essa médica ela foi convocada pela polícia. Como é que está esse caso, delegado? Sim, na realidade, é como a gente disse anteriormente, a distinção que se faz de um caso para o outro, nesse caso não houve a má-fé, houve o equívoco, houve a precipitação, talvez até envolvido em um certo desespero, uma preocupação. Aquele pânico, né? De querer ajudar, só que causando mais pânico ainda. Pois é, e aí se difundiram informações equivocadas. A profissional esteve ontem prestando informações à polícia e se retratou, assumindo o seu erro, né? Diferentemente de outros casos que deixam nítida a má-fé, a intenção de provocar o pânico mesmo, são pessoas mal intencionadas que de forma criminosa acabam divulgando informações como se o Estado estivesse omitindo informações, né? E para que a população realmente se desespere. Então, a Polícia Civil tem focado esses casos e vai buscar a solução nas investigações
para que todos sejam devidamente responsabilizados, até porque nos tempos atuais nós podemos dizer que o fake news é uma praga dos tempos modernos e isso tudo acaba afetando pessoas que sequer doentes estavam por conta da preocupação que se gera por conta de uma notícia que não procede. Delegado, é aquela história, né? A pessoa já tem uma saúde debilitada, ela já está desesperada com essa pandemia. Chega uma informação dessa, de que as coisas fugiram ao controle, que o Estado estaria omitindo informações, ela adoece de vez, ela vai parar numa unidade de saúde e pode até perder a vida. Pois a situação é grave, é um fato inédito em que a sociedade sequer sabe muito bem como lidar, o próprio poder público não sabe muito bem como lidar. E a Polícia Civil também tem tido suas dificuldades, tem buscado até preservar o seu próprio efetivo de maneira logística, buscando manter um atendimento adequado, de uma forma que não tenha uma perca de um grande número de policiais que podem eventualmente ser afetados pela doença. E qualquer notícia inverídica, qualquer notícia precipitada nesse sentido que se divulgue, afeta a todos, não só o cidadão, como o policial também, né? Então nós temos a obrigação de agir de maneira muito, muito rígida, muito célere, e assim o faremos durante todo esse período em que estivermos vivendo essa situação caótica. Bom, deixa eu incluir na conversa aqui o doutor Eduardo Botelho, que é o delegado que coordena a GECAT, é o gerente da GECAT, a Gerência de Combate aos Crimes de Tecnologia. Delegado, primeiro vamos esclarecer a parte legal, né? Ou seja, o fake news é crime, isso já é estabelecido. Qual que é a pena, qual que é a punição para uma pessoa que comete esse tipo de crime? Bom dia. Uma pessoa que comete uma proliferação de fake news em relação ao Covid-19, por exemplo, ela estaria incursa nas penas do artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, cuja pena varia de 15 dias a 6 meses de detenção, além da multa, no caso. Agora, o dano social disso é uma situação complicada, né? As pessoas que também se sentem afetadas por isso podem também, identificando a pessoa, processá-la, né? Porque é uma situação, um direito de cada um, delegado. Mas o doutor Demerval já colocou nesse caso da médica, né? Mas, por outro lado, nós temos aí um outro áudio também, eu não sei se a nossa produção conseguiu, mas assim, tem um áudio que continua circulando, que cita o nome do Hospital Universitário Júlio Miller, que tem também a citação do nome de um promotor de justiça de Mato Grosso, que a gente sabe que já não é a voz dele, que não se trata dele, ou seja, vão incluindo pessoas, instituições seríssimas de saúde e causando um pânico, dizendo que teriam vários pacientes doentes, inclusive na unidade. A polícia está já checando, né, essa fake news. Sim, a Polícia Civil, no caso, disponibilizou 2 ferramentas para se investigar as fake news. Primeiramente, a Diretoria de Inteligência, ela possui um canal de monitoramento em tempo real, né, no qual nós vamos analisando esses possíveis áudios que poderiam configurar um fake news para que seja possível a notificação das pessoas para prestar esclarecimento. E, paralelamente a isso, nós disponibilizamos também um canal de denúncias para a população, através de um telefone celular e de um e-mail funcional, para que as pessoas entrem em contato conosco, para que possam também passar as informações que possam ser muito úteis à investigação. Bom, esse telefone ele já está no ar, delegado, já está aí na tela para os amigos telespectadores. E como é que as pessoas fazem para, digamos, fazer a denúncia, recolher provas? Qual que é o procedimento, delegado? Em relação ao monitoramento, existe equipe técnica que acompanha as redes sociais digitais na Diretoria de Inteligência. Isso é feito monitoramento através de técnicas de investigação e, após isso, a pessoa é notificada para prestar os devidos esclarecimentos. Em relação ao canal deixado disponível para a Diretoria de Inteligência, a pessoa, se quiser ligar pessoalmente, ela pode. Há uma servidora encontrada em tempo real, disponível para a pessoa entrar em contato, mas caso ela prefira deixar a sua identidade preservada, ela pode simplesmente encaminhar um e-mail, encaminhar uma mensagem através do WhatsApp, já que esse lá também está disponível para essa típica ferramenta de rede social digital. Bom, vamos só ressaltar o número, é o 65, né? 9973 4429. Isso. Repete para nós, obrigado. 99973 4429. Bom, nesse telefone também é um WhatsApp, o denunciante, no caso do cidadão, ele pode pedir aí outros canais, o e-mail, ou o que ele precisar, mas o importante é ter esse acesso rápido, né, já da maneira como as coisas acontecem, pelo WhatsApp. Sim, o acesso deverá ser rápido para que a resposta também possa ser rápida, para que esse áudio ou vídeo possa ser excluído de uma maneira célere para que o clima de estabilidade social volte ao normal.
e se não pode voltar ao normal, seja ao menos reparado, para que não se crie esse clima de catarse coletiva que estamos vivenciando hoje em dia. Delegado, é uma coisa séria, ou seja, fica o apelo para as pessoas, não repassem informações relacionadas a isso. Nós temos, inclusive, um WhatsApp mundial da Organização Mundial de Saúde, que é só a pessoa mandar lá um hi, um oi em inglês, que ele já recebe todos os números em tempo real. Ou seja, tem fontes fidedignas, basta as pessoas se atentarem a isso. Sim, e os dados oficiais sobre casos dessa pandemia são estipulados, são monitorados pelo Estado. Então as pessoas devem confiar nesses dados e não em dados repassados via rede social digital. Porque para se confirmar uma pandemia, existe toda uma metodologia de trabalho. Tá? E estamos vivendo tempos difíceis, tempos de reclusão, tempos de quarentena, por causa dessa pandemia. Muitos casos, delegado, não foram confirmados, né? Haviam fortes suspeitas e não se confirmaram, ou seja, muita cautela. Né? Sim, muita cautela. E com os dados oficiais já vemos esse clima de exceção, se passamos a confiar em dados extraoficiais que não correspondem à verdade, o clima de estabilidade será potencialidade, será pior ainda. Por isso devemos manter a calma e apenas confiar nos dados oficiais fornecidos pelo Estado. Fake news da cadeia, delegado? Sim, como dito anteriormente, a pessoa responderá pela contravenção penal, previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, e será devidamente responsabilizada pela GECAT. Bom, além desse caso da médica, que vocês já conversaram com ela, já foi esclarecido, há outros casos, tem pessoas que estão aí no alvo da ação da polícia? Sim, existem pessoas que estão prestes a serem notificadas para prestar esclarecimento, para que eu possa analisar se houve ou não a configuração desse tipo penal. Muitos casos, delegado? Uma média de quantos? Eu não posso falar, porque são procedimentos que correm a segredo de justiça, mas são um caso em potencial muito relevantes. Preocupantes, delegado? Preocupantes, e a resposta tem que ser rápida para que nós possamos voltar ao mais rápido possível ao clima de estabilidade social. Ou seja, o cidadão pode colaborar. Primeiro, por ajudar a própria sociedade, a comunidade, a ficar mais tranquila quanto a isso, confiar nas fontes oficiais. E, por outro lado, não cometer um crime. Sim, e não é apenas não cometer um crime, é não repassar, mesmo que de boa fé, uma informação que ele não saiba a procedência, porque isso pode criar um clima muito ruim, que é potencializado muito devido a esse clima de exceção que vemos atualmente. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, doutor Mário Demerval, é aquela história, nós já temos aí o Twitter, por exemplo, que é um microblog na internet, o YouTube e várias outras redes, já estão inclusive retirando vídeos de fake news, de informações falsas que vêm circulando para não piorar ainda mais essa questão da pandemia, né? Ou seja, o medo do novo coronavírus. Ou seja, a polícia está focada e agora a gente sabe que um áudio, né, como esse que a polícia já está investigando, vários deles, né, informações falsas, levam as pessoas para a corrida a um supermercado, isso gera um descontrole social, agressão, briga, gera uma corrida desnecessária a hospitais, ou seja, piora uma série de condições que reflete na segurança pública do cidadão. É uma questão muito séria, delegado. Eu sei que a polícia tem aí, inclusive, né, um gabinete de situação com o governo, com todos os órgãos, para poder manter um controle, para a gente enfrentar isso como um problema de saúde, mas que não chegamos aí em outros níveis. Né? Sim, e fica a dica para o cidadão, né, que o telefone da GECAT está aí. Quaisquer vídeos ou áudios que apresentem esse tipo de informação inverídica, precipitada, em se identificando a autoria, denunciem, façam a apresentação dos nomes dos autores para que eles sejam responsabilizados e nós possamos didaticamente ofertar à sociedade a resposta que esse tipo de ação merece. Né? E também que fiquem muito atentos, como o doutor Eduardo muito bem disse, que informações sem origem, informações sem a fonte não devem ser creditadas. Né? As informações elas estão dispostas na mídia aberta. Se não tem certeza, delegado, se não tem ali, né, uma confiabilidade, não passa adiante, né? Morre ali o assunto. Busquem através dos órgãos oficiais as informações, não há intenção de governo algum de esconder os dados. Seria um crime, né? Seria um crime e na realidade, a pandemia está aí e ela prejudica a todos, até mesmo ao que provoca que propaga a informação equivocada ou falsa. Então, a responsabilidade social tem que estar à frente de tudo. Doutor Mário Demerval Rezende, obrigado pela participação aqui do senhor, do delegado Eduardo Botelho, também no Cadeia Neles. Bom trabalho para vocês e saúde a todos. Amém, a todos nós. Obrigado, doutor Mário Demerval.
só ressaltando, Oliveira, o telefone aí da GCAT, né, que é a Gerência de Combate aos Crimes de Tecnologia, né, que está naturalmente já sendo aí muito acionado, né, por parte das pessoas que querem fazer uma denúncia. É um canal direto com a polícia, né, está aí no seu vídeo, o 65999734429. É um telefone de WhatsApp, também funciona por ligação, onde as pessoas devem encaminhar para a gente quebrar essa corrente do mal aí das fake news, das falsas informações, porque isso só atrapalha ainda mais o nosso enfrentamento desse vírus terrível. E nós estamos aí numa quarentena, as pessoas que estão em casa devem ficar em casa, mas também não ficar aí nas redes sociais distribuindo informações que nada ajudam, só piora a situação. Nós voltamos ao estúdio, é com você. Bom dia.